O PT, legenda de Lula, partiu para o ataque contra Flávio Bolsonaro, usando uma arma clássica que antes era rejeitada pelo próprio partido: o impulsionamento de conteúdos negativos nas redes sociais. O PL, sigla de Flávio, levou ao TSE, na semana passada, algumas representações que expõem a contradição do PT. Depois de atuar contra a possibilidade de impulsionamento pago de conteúdos críticos durante a discussão das regras dessa eleição, o PT passou a financiar uma ofensiva digital contra Flávio Bolsonaro. Aliás, gente, é a primeira vez que o PT põe mais dinheiro, né, em Google, Meta, para impulsionamento dessas coisas do que no SBT. Chupa SBT. No fim das contas, o TSE manteve a regra de que o impulsionamento pago na internet continua permitido apenas para a promoção de candidaturas e partidos, e não para ampliar propaganda negativa contra adversários. Mas as ações do PL afirmam que o PT gastou em poucos dias R$400 mil em impulsionamento de conteúdos ofensivos contra Flávio Bolsonaro, alcançando mais de 21 milhões de impressões em anúncios no Facebook e no Instagram, que é do Meta. Foram levados ao TSE representações sobre peças chamadas como as mentiras da família Bolsonaro, não te contaram tudo sobre o combustível, o partido de Flávio Bolsonaro tem lado, será que Flávio Bolsonaro quer acabar com o Pix? Entendeu a diferença? Né? Esses são os nomes das peças e também uma peça sobre o caso Banco Master. Em uma das ações, o PL afirma ainda que houve uso de deepfake, que você cria com sensações e noções de realidade impressionantes, vídeos, né, de acontecimentos que nunca aconteceram. Aliás, na última sexta-feira, olha a contradição, né, dos mentirosos. Numa entrevista coletiva na Espanha, depois de uma reunião com o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, o presidente Lula Lelé afirmou que o Brasil precisa ampliar a regulação das redes sociais para evitar intromissão de fora em ano eleitoral. Vamos ouvir esta merda. E nós precisamos agora regular tudo que for digital, para que a gente dê soberania ao nosso país e que não permita, inclusive, intromissão de fora, sobretudo no ano eleitoral. Nós acompanhamos o que está acontecendo no mundo. Nós acontecemos as fábricas, as fazendas de mentira que estão sendo criadas pelo mundo afora. Então, nós, no Brasil, queremos dizer alto e bom som. O ECA digital foi apenas um primeiro passo. Outra regulação vai acontecer no Brasil. E eu espero que o mundo tenha consciência disso, porque a questão da regulação digital não é um problema de um país ou de um continente, é um problema da humanidade. Eu digo sempre de que eu não quero perder a minha condição de ser humano. Eu não quero virar algoritmo. Eu quero ser um homem com paixão, quero ser um homem com sentimento. Quero amar de verdade. Eu não quero nada digital, eu quero tudo, sabe? Que a gente possa voltar a se comportar como ser humano. Eu até concordo quando o Lula fala, eu quero ser um homem de verdade. Porque tal como o Pinóquio, né, ele é um boneco cara de pau que mente pra caralho. Segundo, né, soberania agora é doce na boca da criançada. E eu acho engraçado que ele fala, né, problema da humanidade. Para mim, o problema da humanidade era a fome, era o frio, eram as guerras, eram os genocídios. Agora passou a ser regulação de rede social. E por fim, Caivano, passando para você, né, ele agora quer regular tudo para não ter interferência internacional nas eleições, porque ele já se aproveitou da interferência internacional nas eleições, nas últimas eleições em 2022, quando ele foi eleito. Para citar um exemplo apenas, quando o TSE contratou uma fundação que tem entre seus donos o Felipe Neto para fazer o chatbot do TSE,
que dizia o que era informação e o que era desinformação, e esta fundação do Felipe Neto, que foi paga pelo TSE para fazer esse chatbot das eleições que elegeram o Lula, recebeu uma grana violenta da Open Society Foundation do nosso amigo George Soros. Aí quando é para ele é bom, não é? Sem dúvida alguma, tudo mostra que para eles o que importa de verdade é de que lado você está. E no caso do lado deles, não tem problema algum, tudo é permitido. E olha que interessante, né? Estava anotando aqui, regular tudo não é uma mentira, né, Pavinato? É método. É o que eles vêm implementando desde que eles retornaram, e isso lembrando que a frase dele era: eu vou voltar para me vingar daqueles que me prejudicaram. Ele disse isso numa entrevista ao vivo nos primeiros dias de governo, se referindo inclusive ao Sérgio Moro, né, e os seus companheiros. Proteger a si mesmo, no caso que você muito bem colocou, daquela repercussão que deu depois, né, recentemente, após a eleição, que a gente fica sabendo, desse envolvimento da Open Foundation Society, dando dinheiro para diversos institutos aqui no Brasil fazerem o chatbot. E aí até anotei, porque volta para a minha primeira anotação. O gabinete do ódio, quando é deles, é totalmente permitido, porque não é gabinete do ódio, é gabinete do amor. É para preservar o amor. E aí eu vi aí pelos nomes que você anunciou da matéria, né, que falta de criatividade para fazer as chamadas dessas propagandas, né? Eu imagino até que ele tenha ensaiado, as pessoas que fizeram também tenham ensaiado, a exemplo das presidentes da OAB, ensaiado para fazer a coisa coordenada, senão vai dar ruim com esses nomes aí. E por fim, perguntar a ele: você achou seu filho? Pois é, deve estar lá na Espanha. É verdade, está na Espanha lá, fazendo uma espanhola e ouvindo lá Isla Bonita. Será? Aí eu acho engraçado, João, porque na semana passada, o Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo Lula presidente, que vamos repetir aqui, que nós não deveríamos ter investigado, entre aspas, tudo entre aspas, porque não houve devido processo legal, processado e julgado pessoas por crime de golpe de Estado, já que o título, né, o tipo penal fala em tentar, por meio de violência ou grave ameaça, depor governo legitimamente eleito, já que o Brasil não tem, desde 2023, um governo legitimamente eleito, porque legitimamente é ao modo, a maneira de acordo com a lei. E a lei brasileira, a lei eleitoral, no artigo 105, diz que o TSE pode regular as eleições através de resoluções até o dia 5 de março do ano da eleição. Então, a partir do momento que o Alexandre de Moraes encabeça e aprova nas eleições de 2022 uma resolução em 10 de outubro do ano da eleição, ou seja, 7 meses e meio depois do 5 de março do ano da eleição, conforme prevê a lei como prazo fatal, Lula é eleito porque as regras são alteradas no processo eleitoral. Então, Alexandre de Moraes, que já interferiu na eleição do Lula e, portanto, de uma maneira ao arrepio da lei, nós temos um governo ilegítimo, porque não eleito ao modo, ao sabor, nem à aparência da lei. Agora, o Alexandre de Moraes, na semana passada, voltou a interferir antes mesmo do processo eleitoral, colocando Flávio Bolsonaro na mira de uma ação por calúnia contra o presidente Lula. Ele disse o quê do presidente Lula? A verdade. Que o Lula tem ligações fortes com o Maduro. Mas o Moraes pediu a PGR para pedir para ele para colocar o Flávio Bolsonaro como réu do crime de calúnia, e isso vai acontecer. E o que a gente tem visto aqui, primeiro, é a fake news desse governo falando que quer regular a rede social, porque em época de eleição é um absurdo impulsionar conteúdo para fazer campanha, para fazer a caveira do outro. O PT faz tudo isso. Então o que a gente olha aqui é o Flávio Bolsonaro sendo caluniado dia sim outro também pelo PT. E por que é que o Flávio Bolsonaro só é réu por calúnia e não vítima? Ainda mais quando a gente pensa no seguinte: o Gilmar Mendes ontem, eu falei Gilmar Mendes, ele pediu para colocar o Zema como réu no inquérito das fake news,
porque o Zema ofendeu a honra, né, objetiva e subjetiva do Gilmar com o vidinho dos Muppets, Gilmar e Dias Toffoli, que a voz, aliás, está incrível. Mas aí cabe lembrar, foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. O ministro do STF tem? Tem. Mas quando ele é réu, não quando ele é vítima. O Zema tem foro especial? Não. Porque ele não é mais governador, e mesmo se fosse, ele teria que ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado em que ele está, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, o Gilmar, como vítima, ele deveria promover uma ação penal privada por calúnia, injúria e difamação contra o Zema. Posso dizer assim, porque foi na internet, no tribunal, na primeira instância do TRF do Distrito Federal, mas não no STF. E agora o Flávio Bolsonaro é vítima de tudo isso, mas ele somente é réu. Ai, que loucura!